Você já clamou a Deus e sentiu um silêncio pesado, como se suas palavras simplesmente voltassem para você sem resposta? Já orou e, quando terminou, ficou confuso, com a sensação de que suas palavras se perdiam no ar? Você já sentiu que, por mais que insista, a conversa não vai adiante, como se alguém desligasse o telefone no meio da ligação? Às vezes parece que caminhamos por estradas que se desfazem sob nossos pés. Passos incertos, direção mudando, e as palavras que subimos ao céu se desfazendo nas nuvens. Outras vezes, a oração sai como um suspiro preso na garganta. Você fala, mas o coração permanece inquieto. Talvez você veja a vida espiritual como um rádio que toca, mas a estação vem cheia de estática. Há som, há intenção, mas falta clareza. Se isso soa como algo que você conhece, eu quero que saiba desde já. Você não está sozinho, e esse silêncio não é a sentença final. Quero convidar você a mudar o enquadramento dessa experiência. Em vez de encarar o desalinho na comunicação como falha irreparável ou castigo, olhe para ele como um mapa. Quando a bússola pende, quando o sinal falha, esse é um sinal de que Deus quer ajustar algo profundo em nós. Não para nos punir, mas para nos restaurar. Um mapa indica onde estamos perdidos e aponta caminhos para voltar. Assim é o silêncio. Ele pode ser a mão amorosa de Deus, nos mostrando onde precisamos caminhar para reencontrá-lo com mais verdade e intimidade. Neste vídeo, eu vou revelar 6 sinais urgentes de que a sua comunicação com Deus está incorreta. E mais importante ainda, vou oferecer caminhos práticos e espirituais para corrigir isso. Não será teoria vazia, serão passos concretos, exercícios simples, perguntas para o seu coração e orientações que você pode começar a aplicar hoje. Se você tem sentido cansaço espiritual, confusão ou mesmo culpa por não saber por onde começar, fique comigo. Este é um espaço pastoral e amoroso, não para apontar dedos, mas para estender a mão. Se você se sente cansado, saiba que isso não é o fim da conversa. Eu estou aqui para caminhar com você nessa trilha de volta ao coração de Deus. Antes de mergulharmos, quero fazer um pedido simples e estratégico. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga também de qual cidade você está nos assistindo. Isso é mais do que engajamento. É um sinal de fé e um mapa de conexão. Ver esses nomes e cidades me ajuda a orar por você de forma concreta e nos lembra que mesmo quando sentimos silêncio, pertencemos a uma comunidade que caminha junta. Deixe-me contar rapidamente uma história pessoal, não mais que 15 ou 20 segundos. Certa noite, após horas de oração sem tranquilidade, eu saí para caminhar sob chuva leve. Lembrei-me de um pastor amigo que me disse: talvez não seja que Deus esteja calado, mas que algo em seu coração precisa ser ajustado. Naquele momento, embaixo da chuva, percebi que minhas orações estavam cheias de exigência e medo, não de entrega. Não houve batida de tambor no céu, houve sim uma decisão interior. Confessar, ouvir e mudar. Aos poucos a paz veio. Essa pequena experiência não foi um milagre espetacular, mas um ajuste de coração. E foi suficiente para me ensinar que Deus prefere nosso arrependimento à nossa perfeição. Se você prefere um exemplo bíblico curto, pense em Elias no monte, cansado e achando que era o único que ainda ouvia Deus. Mas Deus não falou em vento forte nem em terremoto. Falou num sopro suave, 1 Reis 19. Às vezes, a correção vem na suavidade. E o ponto é este: o ruído que você sente não é prova de abandono, mas um convite a afinar sua escuta. Agora, prepare seu coração porque vamos caminhar mais fundo. Na próxima parte, vamos definir claramente o que quero dizer com comunicação incorreta com Deus e começar a identificar, um por um, os sinais que revelam onde sua antena precisa ser ajustada. Segure firme. Os primeiros sinais são sutis, mas quando reconhecidos, iniciam uma restauração que transforma silêncio em diálogo vivo.
Quando falamos em comunicação incorreta com Deus, não estamos inventando um problema espiritual abstrato. Estamos nomeando uma experiência concreta que muitos vivenciam. Orações que saem da boca como um automatismo, pedidos repetidos sem mudança no coração, expectativas rígidas que transformam Deus num prestador de serviços, silêncio que assusta como se Deus tivesse mudado de estação e uma incapacidade crescente de simplesmente ouvir. Comunicação incorreta é quando o diálogo virou monólogo. É quando a voz do nosso coração está embotada por motivos misturados: orgulho, medo, ansiedade ou autoproteção. E não conseguimos distinguir entre o que é desejo legítimo e o que é demanda egoísta. Imagine por um momento um aparelho de rádio antigo. Você gira o botão com fé, acredita que a música vai voltar, mas tudo o que sai é estática. Às vezes, a música está no ar, mas a estática da nossa alma impede a melodia de entrar. Outras vezes, não é a frequência do transmissor que falha, mas a antena do receptor. A antena é o nosso coração. Se a antena está torcida, suja, fechada para o vento, mesmo a estação mais clara vira ruído. Assim é a oração. Nem sempre o problema é Deus não falar. Muitas vezes, a antena do nosso coração precisa ser ajustada, limpa e reposicionada para a verdade entrar com clareza. Tiago nos dá uma bússola preciosa. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Essa promessa não é um cheque em branco que nos livra da responsabilidade de examinar como nos aproximamos. Ela nos lembra que a proximidade funciona em dupla direção e que há passos humanos, reais e práticos a tomar para que Deus se torne presente de forma tangível. Procurar essa comunicação verdadeira é, portanto, tanto um pedido quanto uma prática. Neste vídeo, vamos percorrer isso com cuidado. Vou apresentar 6 sinais urgentes de que sua comunicação com Deus está desalinhada. Para cada sinal, trarei uma explicação bíblica, um paralelo histórico ou cotidiano que você reconheça na vida real e, muito importante, passos práticos e espirituais para corrigir. Não se trata de teoria bonita. Trata-se de exercícios que você pode começar hoje, de ajustes de antena que restauram o som da graça na sua vida. Ao final, você terá um plano prático para ajustar sua escuta e sua fala diante de Deus. Ações simples, porém poderosas, que podem sanar a estática e trazer de volta o diálogo vivo. Quero deixar claro o tom com que isso será apresentado: empático, urgente e encorajador. Não é para culpar ninguém, culpa paralisa. Em vez disso, queremos ajustar, consertar, afinar. Dirijo-me a você como alguém que já andou por trilhas de deserto e sabe o cansaço de orar sem resposta aparente. Se hoje você se vê nesse lugar, saiba que essa dificuldade não é evidência de fracasso, mas de oportunidade. Uma oportunidade para corrigir a antena do coração e aprender a escutar de novo. Antes de seguirmos, faço um convite breve e prático. Feche os olhos por um instante. Traga à mente uma ocasião recente em que você sentiu desconexão com Deus. Talvez uma oração que parecia bater no teto, uma promessa esperada que não veio, ou um silêncio que doeu. Segure essa memória por 30 segundos. Observe onde ela se move no seu corpo: um aperto no peito, um peso na garganta, uma cabeça cheia de perguntas. Apenas observe, sem julgar. Guarde essa imagem. Ela será a referência enquanto caminhamos pelos sinais. Se puder, mantenha essa lembrança à mão. Ela ajudará você a reconhecer onde cada sinal aparece em sua vida. Enquanto segura essa memória, prepare-se para olhar com honestidade. Alguns sinais são sutis, como um ruído de fundo que você já nem percebe mais. Outros são gritantes, como uma falha que faz o motor parar. Não estamos aqui para expor você, mas para iluminar onde há necessidade de ajuste. Respire fundo, segure firme. O primeiro sinal vai te surpreender.
Vamos agora descobrir os sinais. Preste atenção, porque nesta viagem cada detalhe conta para que a antena do seu coração volte a captar a voz de Deus com clareza. Começamos agora pelos sinais mais íntimos, aqueles que a alma normalmente tenta esconder até de si mesma. Não são grandes ruídos na vida, são pequenas tensões, um peso que permanece mesmo depois de termos fechado os olhos para orar. Preste atenção. Esses primeiros sinais atuam como alertas sutis do Espírito, pedindo um ajuste profundo no nosso coração. Sinal 1. O peso persistente no Espírito. Oração que não traz paz. Você já orou e, ao terminar, sentiu um nó que não se desfaz. Ou palavras que ficaram na garganta, como se tivessem ido para o teto e não para o trono. Esse é o peso no Espírito. É diferente da angústia momentânea por causa de uma bênção perdida. É uma inquietação que acompanha a rotina de oração, uma sensação de que algo não foi entregue. O Salmo de Davi nos mostra essa realidade crua. Em Salmo 38, vemos a confissão de um homem com o corpo e o espírito pressionados pela culpa e pela aflição. E Jesus, em Getsêmani. Ali, não houve mera recitação de petições, houve um diálogo honesto, uma entrega que carregava dor. E ainda assim, em meio ao peso, ele se rendeu ao Pai. Isso nos ensina que o peso pode ser canal de encontro, não apenas sinal de fracasso. Espiritualmente, o peso frequentemente revela o que trazemos para a oração. Ansiedade que quer controlar, expectativas que exigem, um coração que não se rendeu. Às vezes oramos como quem apresenta um pedido à máquina. Colocamos moedas e esperamos recompensa. Outras vezes, há um pecado não confessado ou um ressentimento que ocupa o espaço onde a paz deveria estar. O peso não é uma condenação, é um convite para a honestidade e rendição. Aplicação prática. Um pequeno processo para o seu coração. 1. Pare e faça um exame rápido de consciência. Responda com honestidade às 5 perguntas. Por que orei agora? Busque motivações. Que emoções eu trouxe para a oração? Medo, raiva, vergonha, urgência? Há algo que eu evitei confessar? Estou exigindo uma resposta com prazo ou modo definidos? Estou disposto a aceitar uma resposta que redirecione minha vida? 2. Confissão simples e concreta. Pronuncie em voz baixa uma frase como: Senhor, perdoa-me por querer controlar, recebo a tua vontade. Confissão verbaliza o que estamos entregando. 3. Técnica de respiração para permitir paz. Sente-se com a coluna ereta. Inspire contando até 4. Segure 2. Expire contando até 6. Enquanto expira, repita: entrega e paz. Faça isso por 3 ciclos ao iniciar a oração e mais 3 ao terminar. Essa respiração regula o corpo e anuncia ao coração que a fala não precisa carregar o mundo. 4. Haja em direção à rendição. Escreva em um papel uma coisa que está segurando, controle, culpa, expectativa, e queime simbolicamente ou rasgue, enquanto declara: eu confesso isto e ponho nas mãos de Deus. Não ignore esse peso. Não confunda perseverança com teimosia. Persistir sem exame é como remar com remos quebrados. O esforço mantém você ocupado, mas não o aproxima do porto. Se o primeiro sinal era interno, o segundo começa a afetar seu relacionamento com o tempo e com as promessas de Deus. Ele toca a maneira como esperamos respostas. Sinal 2. Respostas que nunca chegam como você esperava. Promessas repetidas não cumpridas. Há orações que parecem ter um cronograma na nossa mente. Um sinal até sexta, uma confirmação até o mês que vem. Quando as respostas vêm diferentes, silêncio, um desvio, uma pausa, sentimos frustração e interpretamos o silêncio como fracasso. Pense em Jonas. Ele orou de um jeito que queria controle, e quando Deus redirecionou sua missão, a reação foi de revolta. Pense em José. Suas promessas não significaram saída imediata da cova. Houve espera, teste e formação.
Esses exemplos nos lembram que Deus responde com sabedoria que transcende nossos calendários. A leitura espiritual aqui é clara. Muitas vezes tentamos moldar Deus à nossa vontade. Esperamos uma confirmação que reitere nossos planos em vez de nos transformar. Comunicação correta não é ter razão, é alinhar-se. Deus pode aprovar, adiar, redirecionar ou negar, e cada resposta é uma forma de cuidado. Quando nos apegamos apenas àquilo que esperamos, fechamos a porta para as respostas generosas que Deus realmente quer dar. Aplicação prática para ajustar expectativas. Reavalie suas expectativas. Escreva aquilo que você espera de Deus e pergunte: se Ele não fizer exatamente isso, o que pode ser igualmente bom ou melhor? Pratique orar para alinhar em vez de orar para ordenar. Comece a oração com "seja feita a tua vontade" e depois peça em seguida claramente, mas com disponibilidade para alternativas. Liste 3 possibilidades alternativas que poderiam ser a resposta de Deus para a sua oração. Por exemplo, resposta imediata, tempo de preparo, redirecionamento para outro caminho. Isso amplia sua percepção. Cultive uma resposta de gratidão mesmo na espera. Agradeça hoje por aquilo que já está funcionando e peça coragem para o que ainda vem. Repito com ternura: confie. Às vezes Deus responde redirecionando, não aprovando. Não ignore o redirecionamento. Aprenda a distinguir entre perseverar humildemente e insistir obstinadamente. Quando a resposta chega diferente, respire, volte ao exame e pergunte ao Pai como Ele quer que você caminhe. O ajuste vem aqui. Menos exigência, mais escuta. Comecemos esta parte ouvindo o coração. Este sinal não é apenas algo que acontece dentro de você. Ele aparece no reflexo das suas relações, nas conversas com sua família, na comunidade onde você diz pertencer. Quando a sua vida de oração não gera transformação visível, não molda o caráter, não gera reconciliação, não impulsiona serviço, temos um sinal claro de que algo na comunicação está desequilibrado. Descrição do sinal: a oração que não gera fruto. Você pode reconhecer este sinal em pequenos gestos do dia a dia. Promessas de mudança que permanecem palavras, perdões que não acontecem, oportunidades de servir que você evita, paciência que não amadurece. A oração fica como um som bonito no ar, mas não toca em atitudes concretas. Você ora pedindo misericórdia e no dia seguinte age com dureza. Pede a Deus por reconciliação e evita o encontro. Pede por generosidade e guarda para si. Há uma beleza no falar com Deus, mas falta a consequência prática, o fruto que torna essa fala viva. Exemplos bíblicos que iluminam o problema. Jesus falou repetidamente sobre a importância dos frutos. Na parábola do semeador, algumas sementes brotam, outras secam e outras produzem fruto em diferentes medidas. O solo importa. A advertência é clara. A fé que não gera fruto corre o risco de ser apenas aparência. Tiago é ainda mais direto. A fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2. Paulo insiste que a fé deve se manifestar em amor concreto. Gálatas 5:6. Esses autores não anulam a graça. Eles mostram que a graça gera transformação visível no caráter e na vida comunitária. Interpretação espiritual. Por que acontece essa esterilidade? Às vezes a razão não é falta de sentimento, mas de intenção. Oramos por coisas sem permitir que nossa vontade seja tocada pelo Senhor. Outras vezes somos consumidos por um tipo de espiritualidade privatizada. Tudo se passa entre eu e Deus, como se a fé não tivesse implicações sociais. Também pode haver medo. Medo de mudar, de perder controle, de se expor, que impede a obediência prática. Por fim, há teologias que enfatizam tanto a justificação instantânea que negligenciam o processo contínuo de santificação. A graça nos alcança, mas a graça também nos transforma. Aplicação prática. Checklist para avaliar fruto.
Aqui vai uma lista simples para você usar como espelho honesto nos próximos dias. Faça-a com oração, pedindo sinceridade ao Espírito. 1. Paciência. Em situações de pressão, minha resposta tem sido mais calma ou mais defensiva? 2. Bondade e serviço. Procurei uma oportunidade concreta de ajudar alguém esta semana? 3. Perdão e reconciliação. Existe alguém com quem preciso falar e ainda não o fiz? 4. Generosidade. Minhas decisões financeiras ou de tempo mostram prioridade pelo reino. 5. Integridade. Minhas palavras e minhas ações alinham-se na frente da família, trabalho e igreja. Peça a um amigo espiritual para ler sua avaliação e dar feedback honesto. Diga a ele: quero alguém que me diga a verdade com amor. A comunidade funciona como um espelho que revela o que a nossa autoavaliação pode mascarar. Pequenas ações que traduzem oração em serviço. Transformar oração em fruto não exige atos grandiosos imediatos, exige passos intencionais. Escolha uma dessas ações e comprometa-se por 7 dias. Procure alguém com quem você mantém distância. Envie uma mensagem pedindo encontro e ore para que um primeiro gesto de humildade aconteça. Faça um ato de generosidade anônimo. Pague uma conta, compre mantimentos para uma família necessitada. Visite um idoso. Ofereça uma hora do seu tempo para servir em um ministério local. Creche, cozinha comunitária, hospital. Quando sentir impulso de reclamar, pratique uma ação contrária. Elogie, sirva, silencie para ouvir. Antes de dormir, escreva uma atitude concreta que foi gerada pela sua oração naquele dia. Analogia cotidiana: o marinheiro e o farol. Pense num marinheiro que diz ouvir o farol, mas nunca muda o rumo do barco. Ele conhece a direção, tem a informação, mas sua vida permanece na mesma latitude. Ouvir o farol sem virar o leme é ilusão. Assim é a oração que não gera fruto. Boa intenção sem mudança de rota. Reforço autoritativo e pastoral. Não confunda ação prática com legalismo. A obra do Espírito precede e capacita a obra humana. Jesus e Tiago não pedem uma fé de desempenho. Pedem uma fé que respira, que transforma, que se revela em amor. Se você sentir medo de agir, reconheça-o, confesse-o e peça coragem. Muitas vezes o primeiro ato de obediência é pequeno e descomplica o resto. Convite à experimentação e conclusão desta lição. Escolha um item do checklist hoje mesmo. Faça um pequeno plano de ação, compartilhe com um amigo espiritual e peça que ele ore e preste atenção ao seu progresso. Registre no seu diário o que acontece nos próximos 7 dias. Pequenas mudanças costumam ser as portas para grandes colheitas. Transição para a próxima parte. Agora que identificamos como a falta de fruto se manifesta externamente, nas relações e na comunidade, vamos voltar nosso olhar para dentro. Os próximos sinais vêm da mente e das crenças que orientam nossa oração. Prepare-se. Entender o que você acredita sobre Deus pode mudar profundamente o que acontece quando você fala com Ele. Agora, volte seu olhar para o teatro interior. Aquele palco silencioso onde pensamentos, memórias e vozes antigas atuam sem que muitas vezes percebamos. É ali que frequentemente mora o terceiro grupo de sinais. Não são apenas sentimentos passageiros, mas narrativas enraizadas que distorcem quem Deus é e, por consequência, sabotam suas orações. Chamamos isso de distorções de crença. Você sabe que está diante desse sinal quando pensamentos insistentes comandam suas orações. Deus não me ouve. Se eu abrir o coração, vou receber só julgamento. Deus é um juiz esperando pelo meu erro. Ou ainda, se eu pedir, sou egoísta. Se eu não pedir, Ele vai punir. Essas ideias aparecem como fatos imutáveis, mas são feridas da história, do medo ou de doutrinas mal compreendidas, não a voz plena do Evangelho.
Quando a imagem que você tem de Deus é um juiz severo, sua fala vira barganha. Quando o reduz a um solucionador mágico, sua oração vira lista de desejos. Em ambas, a escuta murcha. Olhe para as Escrituras e para a história. O povo que transformou a lei em fim em si mesmo, esqueceu a misericórdia que deveria guiar a lei. Os fariseus de Jesus se encolerizaram em torno de regras e perderam o coração compassivo do Pai. Na história da fé, pense em Agostinho, cuja angústia e busca o levaram a descobrir uma visão de Deus que o abraçava pela graça. A redenção começou quando sua imagem de Deus mudou. Esses exemplos nos lembram que uma teologia errada não é apenas intelectual. Ela molda o timbre da nossa fala com Deus, a coragem da nossa confissão e a suavidade com que esperamos a resposta. Interpretação espiritual. Sua comunicação com Deus se organiza segundo a imagem interior que você cultiva. Se essa imagem tem traços de medo, manipulação ou indiferença, suas orações serão contaminadas por essas mesmas qualidades. Mas quando a imagem se alinha com Jesus, o pastor que busca a ovelha perdida, o pai que recebe o filho pródigo, o amigo que se inclina para ouvir, a fala se transforma de medo para confiança, de barganha para entrega, de isolamento para diálogo. Como reconfigurar essa paisagem interior? Aqui estão passos concretos, pastorais e práticos. 1. Identifique a crença tóxica. Pegue um caderno e escreva as frases que aparecem na sua mente quando você ora. Seja honesto. Anote, por exemplo, Deus está zangado comigo. Se eu pedir, devo merecer antes. Meu pecado é grande demais. Nomear é o primeiro movimento de liberdade. 2. Substitua com verdades bíblicas. Escolha 3 passagens que confrontem diretamente a crença tóxica. Comece com Salmo 23, Deus como pastor cuidadoso, João 10, a imagem do bom pastor que dá a vida, e Romanos 8, 1 ou 8, 38, 39, a certeza da graça e do amor que não nos separa. Escreva ao lado de cada pensamento tóxico uma verdade bíblica curta, por exemplo. Mesmo que eu falhe, não estou sob condenação. Romanos 8, 1. 3. Ore declarando as verdades. Faça uma prática simples. Durante sua oração, transforme afirmações em declarações. Em vez de repetir, talvez Deus não me ouve, diga lentamente, Senhor, eu creio que Tu és meu pastor. Mesmo quando não entendo, confio que cuidas de mim. Use frases curtas e repetitivas. À medida que fala, deixe que a emoção vá se alinhando com a verdade. 4. Filtro das Escrituras. Técnica prática para o dia a dia. Pare por um momento quando um pensamento forte surgir. Nomeie o pensamento. Esse pensamento diz que compare com a Escritura. Isso é coerente com o caráter de Jesus que eu leio em. Responda com a verdade bíblica e um pedido simples. Senhor, mostra-me a verdade agora. Pratique isso por uma semana. Você ficará surpreso com quantas afirmações não passam nesse filtro. 5. Reescreva a sua história. Pegue uma página e escreva um breve testemunho como se já tivesse experimentado a mudança. Hoje aprendi que Deus me busca. Quando eu o chamei, senti paz. Ele não me condenou, mas me recebeu. Mesmo que no início isso pareça forçado, a repetição de um novo enredo interior contribui para reprogramar a alma. 6. Busque alimento redentor. Substitua fontes que reforçam medos, mensagens sensacionalistas, leituras que culpam mais do que libertam, por leituras e hinos que formam confiança. Ouça salmos, medite em parábolas de perdão, leia breves trechos biográficos de santos que descobriram a graça como Agostinho, não para idolatrar, mas para ver o processo de transformação. 7. Peça ajuda. Compartilhe uma crença que você identificou com um amigo espiritual, mentor ou pastor. Às vezes, um ouvido externo, segurado por oração, ajuda-nos a ver a verdade com coragem. Lembre-se, não é mais culpa, é ensino.
A verdade reconfigura o teatro interior. Não se acomode ao medo, permita que a verdade reconfigure sua fala. Aos poucos, sua oração deixará de ser monólogo de medo e voltará a ser diálogo de confiança. Agora que fizemos esse trabalho de limpeza teológica e emocional, prepare-se. Nos próximos sinais, vamos entrar nas práticas diárias que muitas vezes deixam o diálogo com Deus empobrecido. Rotinas vazias, orações mecânicas e o perigo de uma religiosidade sem escuta. Vamos aprender como trazer disciplina com coração e presença. Entramos agora na arena das práticas. Aquilo que se manifesta não apenas em pensamento, mas em rotina, em pequenos rituais que repetimos até que a alma adormeça. O quinto sinal é sutil e traiçoeiro, porque vem vestido de zelo. É a rotina vazia. Orações que se repetem num piloto automático, leituras que deslizam pelos olhos sem penetrar o coração, horários preenchidos de palavras sem espaço para escuta. Você diz as fórmulas, marca os minutos, mas quando termina, sente que nada mudou. É como uma locomotiva que corre, mas que não deixa nenhuma colheita no caminho. Imagine uma conversa em que uma pessoa só fala. Você pode ouvir o fluxo de palavras, identificar frases bonitas, mas ao final percebe que ninguém foi ouvido. Assim é nossa prática religiosa quando perde a presença. Os profetas denunciaram essa aparência. Deus rejeita sacrifícios que são oferecidos por mãos que não cuidam do próximo. Isaías e Amós lembraram um povo cuja adoração era teatral, sem justiça, sem compaixão, sem escuta. A crítica bíblica não é contra a rotina em si, mas contra uma prática que se tornou ruído, um altar sem coração. Espiritualmente, a rotina vazia revela que a disciplina perdeu seu fim. Ao invés de nos conduzir à presença, nos anestesia. Orar sem escutar é orar para si. Ler as Escrituras sem permitir que elas nos confrontem é usar a Bíblia como adorno. O perigo é que, ao transformar devoção em checklist, a antena do coração fica coberta de poeira. Capta menos, estala mais, a música de Deus soa distante. A boa notícia é que pequenas mudanças práticas podem limpar essa antena e trazer de volta o diálogo vivo. Aqui está um plano de reorientação concreto que você pode aplicar amanhã mesmo. Não é uma fórmula mágica, mas um redirecionamento gentil. 1. Reduza para ouvir. Escolha uma prática habitual. Por exemplo, 20 minutos de leitura matinal. Em vez de dividir esse tempo apenas em leitura, reduza 5 minutos de leitura rápida e acrescente 5 minutos de silêncio. Faça essa troca propositalmente. Menos velocidade, mais presença. O objetivo é ensinar suas mãos a ficarem quietas para que seus ouvidos aprendam a ouvir. 2. Adote o journaling de escuta. Depois de sua oração ou leitura, escreva 2 coisas. A. O que você falou a Deus. B. O que você percebeu que Deus disse, mesmo que seja apenas uma palavra, uma imagem ou uma sensação. Registre também resistências. Senti pressa. Distraí-me com o celular. Esse registro cria um rastro que você pode revisitar. Com o tempo verá padrões e pequenos sinais de resposta. 3. Use perguntas de escuta. Em vez de começar pedindo, experimente abrir com: Senhor, o que queres que eu saiba hoje? Onde queres que eu mude? Há alguém que devo amar agora? Essas perguntas deslocam a conversa de um monólogo de pedidos para um diálogo de entrega. 4. Técnica das 3 pausas. Esta é uma ferramenta prática e simples para qualquer momento de oração. Pause antes de orar. Respire fundo por 3 respirações longas. Reconheça que você entra numa conversa e peça brevemente: Fala, Senhor. Pause no meio da oração. Depois de apresentar pedidos ou leituras, fique em silêncio por 60 a 120 segundos. Não force palavras. Apenas ouça o que surge. Pause ao terminar. Não saia correndo para o próximo compromisso. Espere mais 10 respirações. Anote um sinal ou pergunta que você recebeu
e agradeça pelo que virá. 5. Crie um espaço físico sagrado. Escolha um canto simples, uma cadeira, uma Bíblia aberta, um caderno. Elimine o celular do alcance, coloque-o no modo silencioso e fora da vista. Se gosta de música, use algo instrumental em volume muito baixo ou opte por silêncio total. O ambiente deve sinalizar ao seu corpo que agora é tempo de atenção. Se você teme não ouvir nada ao começar essas práticas, saiba que o silêncio é, muitas vezes, a primeira resposta. A inquietação inicial é normal. É a alma percebendo que aquela conversa monologada terminou. Persistir significa confiar. Silêncio não é ausência de vida, é solo fértil. Permita que o vazio seja morada para algo novo nascer. Algumas objeções práticas também merecem atenção. Não tenho tempo. Comece com 2 minutos extras de silêncio ao acordar. Transforme a espera no trânsito em um momento de respiração. Eu me distraio. Use um cronômetro curto, aceite a dispersão e volte com ternura, não com culpa. Não sei o que escrever. Comece apenas com 3 palavras. Obrigado, perdoa, ensina. O importante não é a eloquência, mas a fidelidade a uma prática que abre espaço. Para quem prefere um roteiro, aqui vai um micro exercício de 5 minutos para cada manhã, durante 7 dias. 1 minuto, respirações profundas e breve consagração. Senhor, estou aqui para ouvir. 2 minutos, leitura meditativa de um versículo. Salmo 23, 1 ou João 10, 27. Leia devagar, repetindo uma frase. 1 minuto, silêncio atento, aplicando a pergunta. O que queres que eu saiba hoje? 1 minuto, journaling. Escreva a palavra ou imagem recebida e um passo concreto para o dia. Ao praticar com regularidade, você verá a diferença. Orações mais simples, mais honestas, leituras que tocam, decisões guiadas por uma paz que não vinha de você. Troque a velocidade pela presença. Não ignore o silêncio. Ele é a oficina onde Deus trabalha para afinar nossas antenas. Quando a rotina deixa de ser vazio e volta a ser ponte, sua comunicação com Deus recupera o pulso vivo de um diálogo transformador. Agora, respire fundo, prepare seu lugar. No próximo bloco, veremos o sinal final, aquele que muitas vezes aponta diretamente para o coração da mudança, a resistência à correção. Há um sinal final que costuma ser o mais luminoso, e, ao mesmo tempo, o mais doloroso, porque revela a raiz que sustenta os outros problemas. É a resistência à correção e ao conselho, o orgulho espiritual. Você pode não perceber o que acontece, mas há uma porta que se fecha no seu coração quando alguém tenta apontar algo que precisa ser ajustado. Em vez de ouvir, justificamos. Em vez de agradecer, minimizamos. Em vez de considerar, cortamos o contato. Frequentemente dizemos, eu sei o que Deus me disse, e usamos essa frase como escudo para não prestar atenção à voz de irmãos, líderes ou às circunstâncias que Deus usa para nos moldar. Olhe para a Escritura. Saul é um exemplo cruel de alguém que recusou conselho e perdeu o que tinha de melhor. Ele preferiu a sua própria versão do certo do que a correção amorosa de Samuel, e o reino que lhe foi confiado escorregou. Ou pense na parábola do fariseu e do publicano. O primeiro se exalta e não se permite ser examinado. O publicano, humilhado, abre espaço para receber misericórdia. Historicamente, muitos líderes espirituais que caíram tiveram o mesmo padrão. Conselhos ignorados, arrebatamentos de opinião pessoal e uma convicção de infalibilidade que os isolou. É um problema que corrói a conexão com Deus porque corta o canal pelo qual ele frequentemente fala, a voz do outro. Espiritualmente, isso é grave, porque comunicação com Deus não é um monólogo interior. É um diálogo que acontece também por meio da comunidade. Deus fala através de textos, de circunstâncias, do preceito bíblico, do corpo e, sobretudo, através de pessoas que caminham contigo.
Quando você recusa a correção, você fecha a antena que capta esta estação comunitária. O orgulho transforma convicções em prisões e deixa a alma surda àquilo que poderia restaurá-la. Como então abrir-se à correção sem perder sua individualidade, sem tornar-se acéfalo a opiniões alheias? Aqui estão passos práticos, amorosos e concretos. 1. Peça feedback intencional. Escolha uma ou duas pessoas que te conheçam e respeitem. Um amigo maduro, um líder na sua comunidade, alguém que já caminhou mais anos com Cristo. Diga: quero crescer. Você pode me dizer onde percebe padrões que me atrapalham? Faça a pergunta com o coração aberto, sem dar justificativas antes da resposta. Ouvir é um ato de coragem. 2. Estabeleça um mentor ou grupo de accountability. Não precisa ser algo formal. Pode ser um encontro mensal para falar das lutas e das práticas espirituais. Combine honestidade, sigilo e oração. Um bom acordo é: eu te conto, você me conta. Nós oramos e damos um ajuste prático. Ter um espelho seguro impede que o orgulho se fortaleça na escuridão. 3. Pratique ouvir sem justificar por 3 minutos. Quando alguém te dá uma correção, respire e conte mentalmente até 30 antes de responder. Tente permanecer 3 minutos apenas absorvendo, sem rebater, sem consertar a narrativa. Use uma pergunta interna. O que essa palavra pode querer me mostrar? Esse pequeno exercício treina a humildade. 4. Faça a carta de humildade. Sente-se e escreva uma carta curta para alguém que você respeita espiritualmente. Não precisa enviar imediatamente. Na carta, peça que aquela pessoa observe sua vida por 1 mês e depois converse com você sobre o que percebeu. Pontos fortes e pontos a ajustar. Ao colocar por escrito, você disciplina sua intenção e cria responsabilidade emocional para aceitar o retorno. 5. Reconheça sinais internos que acompanham o orgulho. Defensividade imediata, raiva velada, busca de aliados para legitimar sua posição. Tome nota dessas reações e compartilhe-as com seu mentor. A autoconsciência transforma correção em oportunidade e não em acusação. Agora, pare um momento e veja como esse último sinal se conecta a todos os outros que analisamos. Todos esses problemas são parte de um mesmo corpo doente. O peso persistente no espírito revela algo que não foi confessado. As respostas inesperadas apontam para expectativas não rendidas. A falta de fruto denuncia uma oração que não transforma. Crenças distorcidas moldam a frequência do que escutamos. A rotina vazia cria ruído que impede ouvir. E a resistência à correção sela o fechamento, impedindo o remendo que poderia consertar a antena. Use a imagem do rádio. Se sua antena, o coração, está torta, a sintonia, sua teologia, capta estática. Se o som sai distorcido, os frutos serão fracos. E se a estação comunitária for bloqueada por orgulho, você ficará preso a uma frequência que só confirma suas crenças. Recapitule mentalmente os 6 sinais com palavras curtas. 1. Peso no espírito. 2. Respostas que não chegam como você esperava. 3. Falta de fruto. 4. Crenças distorcidas. 5. Rotina vazia. 6. Resistência à correção. Cada um é um fio de uma mesma trama. Identificar o último fio, o orgulho, muitas vezes ilumina onde começar a desfazer o nó. Antes de seguirmos para o plano prático de restauração, deixe este convite. Escolha um dos passos dados agora. Pedir feedback, marcar um mentor, praticar os 3 minutos de escuta ou escrever a carta e comprometa-se a fazê-lo nos próximos 7 dias. Não precisa resolver tudo de uma vez. A humildade se constrói em pequenas escolhas de obediência. Se precisar, escreva agora em seu coração o nome de alguém a quem você pedirá ajuda esta semana. Quando estiver pronto, nós vamos seguir para um plano passo a passo de restauração.
Lá reuniremos exercícios diários, práticas semanais e orações para reconfigurar sua antena, limpar a frequência e recuperar o som dos frutos. Mas por agora, receba esta palavra: a porta da restauração não está trancada. Há mãos amigas prontas para segurar a sua se você der o primeiro passo e permitir ouvir. Você chegou até aqui, e isso já é motivo de gratidão. Antes de encerrarmos, quero recapitular com ternura e clareza os sinais que vimos, para que fiquem gravados no seu coração como marcos de uma estrada que pode ser refeita. Não quero que você apenas saiba. Quero que você se levante com um plano e coragem. Vamos relembrar em frases curtas, como bússolas, que apontam para onde ajustar a antena do coração. Peso no espírito, oração que não traz paz, a sensação de que algo ficou na garganta, como um nó que impede a respiração plena. Respostas inesperadas, promessas que não chegam do jeito que esperávamos. Perceber que Deus redireciona mais do que simplesmente aprova nossas vontades. Falta de fruto, intimidade que não transforma comportamento, caráter ou comunidade. Fé bonita, porém estéril no dia a dia. Crenças distorcidas, imagens de um Deus juiz implacável ou de um gênio que atende caprichos e não um pai que forma. Rotina vazia, práticas repetidas sem escuta, ritual sem presença, movimentos automáticos que não tocam o centro. Resistência à correção. Orgulho espiritual que fecha os ouvidos ao irmão e ao pastor, como portas que rangem e não se abrem. Se essas palavras tocaram um ponto sensível em você, saiba, coragem é simplesmente aquilo que você tem feito até agora ao continuar aqui. Parabéns por permitir que a vulnerabilidade o leve até a busca. Você não é fraco por sentir desalinho, é humano. E essa inquietude pode ser a porta de entrada para uma nova estação de comunhão. Pense nela como uma luz que pisca no painel do carro, um sinal para parar, checar e consertar antes de seguir viagem. Agora, um convite prático e pastoral. Comprometa-se hoje com uma mudança concreta por 21 dias. Por que 21 dias? Porque é tempo suficiente para formar um novo hábito, para começar a ver pequenas mudanças e permitir que Deus revele o que estava escondido na pressa ou na rotina. Escolha apenas uma das correções que apresentamos e viva-a deliberadamente durante as próximas 3 semanas. Aqui vão opções fáceis para escolher, com exemplos práticos. Para o peso no espírito, pratique diariamente o exame de consciência de 5 perguntas antes da oração. Por que oro? Que emoções trago? Há pecado não confessado? Estou exigindo resposta? Escolho render-me? Termine cada sessão com 5 minutos de respiração e rendição. Sente-se confortável, feche os olhos ou fixe um ponto. Respire devagar. Para respostas inesperadas, todos os dias, escreva uma alternativa à sua expectativa. 3 maneiras pelas quais Deus pode estar respondendo sem você perceber. Isso ajuda a treinar a mente para ampliar possibilidades. Para falta de fruto, escolha uma ação concreta a fazer por semana, uma reconciliação telefônica, um ato de generosidade prática, levar uma visita a alguém solitário, e registre as mudanças que surgirem no seu humor, nas relações e na comunidade. Para crenças distorcidas, leia uma passagem que revela o caráter de Deus, Stanzos, Salmo 23, e escreva 3 verdades para repetir quando a dúvida vier. Colhe essas frases onde você costuma olhar pela manhã. Para a rotina vazia, aplique a técnica das 3 pausas em cada momento de oração. Pausa antes, pausa no meio, pausa após, e escreva no diário o que ouviu, mesmo que seja silêncio. Para a resistência à correção, peça a um amigo espiritual para observar sua vida por 21 dias. Comprometa-se a ouvir sem justificar por 3 minutos quando ele trouxer um ponto de correção. Combine um sinal para lembrar de não argumentar na hora.
Um plano simples de 21 dias pode parecer pequeno, e é propositalmente pequeno. O objetivo é restabelecer uma prática que gere sensibilidade. Sugiro também que você estabeleça 3 elementos para este compromisso: horário, ação e responsabilidade. Exemplo prático: todas as manhãs, às 7, farei 10 minutos de silêncio. Horário: farei o exame de consciência e registrarei no meu caderno. Ação: e mandarei um breve relato semanal ao meu amigo de oração. João: responsabilidade. Quando algo é pequeno, específico e acompanhado, torna-se real. Observe alterações simples. Se sua paciência aumenta, se pequenas oportunidades para servir surgem, se você dorme com menos ansiedade, esses são sinais de progresso. Escreva agora nos comentários a sua declaração de compromisso. Se quiser, use esta frase como modelo: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Acrescente: se sentir conforto nisso, a cidade de onde você assiste, saber que você existe em um lugar real, nos conecta como comunidade e cria responsabilidade mútua. Este canal é mais que números, é um rebanho disperso que pode se ajudar. Ao escrever, você está abrindo uma porta para encorajamento e oração. Se você puder, deixe também um comentário contando qual dos 6 sinais você mais percebeu em si. Uma história breve sua pode ser o remédio que alguém precisava ouvir hoje. Não subestime a força do testemunho quando alguém diz: eu também passei por isso e Deus restaurou. Isso dá coragem para quem ainda está no vale. Antes de seguirmos para a bênção final, quero fazer um exercício prático e simples. 1 minuto de silêncio guiado. Não saia daqui ainda. Permaneça mais alguns minutos em silêncio. Feche os olhos se for seguro para você, respire profunda e lentamente. Durante 60 segundos, faça isso comigo. Inspire contando até 4. Segure 2. Expire contando até 4. Peça em silêncio: Senhor, mostre-me um nome, uma imagem ou uma palavra que indique o próximo passo. Se alguma lembrança vier, apenas observe sem avaliar. Escreva depois, se quiser. Permaneça em silêncio. Não procure a resposta imediata. Sinta a presença. Se puder, desligue o som do celular e crie um pequeno espaço tranquilo. Um canto da casa, uma cadeira que te sustente. Agora, não vou cronometrar aqui, mas quero que você fisicamente permaneça em silêncio por 60 segundos. Se puder, pare o vídeo por esse momento e volte em seguida. Há poder em aprender a ficar quieto diante de Deus. Ficar calado não é ausência de fé, é fé que escuta. Se você foi lá e ficou em silêncio, bem-vindo de volta. Se não, tudo bem. Faça isso quando puder. O importante é criar esse hábito. Antes de nos despedirmos, deixe-me compartilhar uma bênção e uma oração curta, com imagens que possam afagar seu coração inquieto. Você pode orar junto ou receber como desejar. Senhor, que haja luz sobre a estrada de quem nos ouve, que a névoa que turvou a antena do coração seja soprada por teu Espírito. Dá coragem para a humildade que pede conselho, perseverança para os dias secos e alegria para os primeiros frutos visíveis. Que possamos ouvir-te não como um eco de nossos desejos, mas como o Pai que guia com sabedoria e ternura. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente, e que cada pequeno ajuste de fé floresça em fruto para o teu nome. Amém. Para continuar nessa jornada, recomendo 3 leituras bíblicas que ajudaram muitas pessoas a reencontrar a voz de Deus. Salmo 23, para sentir o cuidado e o pastoreio. Tiago, para lembrar que fé sem obras é incompleta. E João 10, para ouvir a voz do bom pastor que chama pelo nome. Revise essas passagens nos seus 21 dias. Deixe que cada verso seja um filtro para a sua imagem de Deus. Antes de terminar, alguns pedidos práticos que ajudam este ministério a alcançar mais corações.
Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos e testemunhos de restauração. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre restauração da vida de oração e relatos de pessoas que mudaram. Curta este vídeo. Cada curtida ajuda a alcançar alguém que talvez precise ouvir que é possível consertar a comunicação com Deus. Compartilhe com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem hoje. Eu vou orar por você. Vou guardar no coração os pedidos que vierem nos comentários. Farei um tempo de intercessão por cada história que for compartilhada. Se quiser pedido de oração específico, escreva em poucas palavras. Prezamos pela privacidade e pelo cuidado pastoral. Há uma comunidade aqui que quer caminhar com você. Vá em paz. Não esqueça, Deus ainda fala e Ele quer que você escute. Tensões e ruídos não são sentença final. São convites para ajustar a antena, podar o que impede o fruto, ajustar a rota quando necessário. Que o vento do Espírito toque agora o seu coração e limpe o que precisa ser limpo. Que você encontre, nesta prática pequena e contínua, a alegria de conversar com o Pai, que o ama profundamente. Ative as notificações, fique atento aos próximos vídeos e volte para compartilhar seu progresso. Em nome de Cristo, sigo orando por sua escuta e por sua coragem. Até o próximo encontro e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e conduza seus passos.